Olá, olá turma, aqui é Leonardo Clement do IBRAP e neste vídeo nós vamos ter uma visão geral sobre os procedimentos básicos no trauma, ou seja, aqueles procedimentos que todo profissional de suporte básico de vida deve fazer na cena. Uma coisa interessante para a gente comentar até antes de começar é que no atendimento ao trauma ou em qualquer atendimento, em atendimento pré-hospitalar, nós temos dois grandes grupos de conhecimentos. Um são as habilidades intelectuais e outro as habilidades práticas, manuais, operacionais. As habilidades intelectuais envolvem saber identificar as lesões potencialmente fatais e indicar as condutas corretas. Uma vez que você identificou e indicou, a terceira coisa é colocar em prática os procedimentos que vão manter aquele paciente com o mínimo de morbidade e mortalidade possível. E nesse vídeo, a ideia vai ser falar do pré-exame primário, do exame primário e do pós-exame primário, daqueles procedimentos que você, que é um profissional de suporte básico de vida, pode vir a fazer na cena. Não esqueça de se inscrever no canal, lembrando que tem vídeo novo toda segunda-feira, toda quinta-feira, portanto, se inscreve no canal e já deixa aqui o seu curtir neste vídeo se esse é um tema que te interessa, para a gente continuar postando conteúdos nesse sentido que abordam trauma e procedimentos práticos. E antes de apresentarmos aqui quais são os principais procedimentos práticos, gostaria de dizer que nós começamos a turma beta do curso de emergências traumáticas no APH com o Dr. Tauá Bahia. Nós temos 102 inscritos nessa turma, vai ser muito interessante essa experiência, essa construção desse treinamento. E nós tivemos 3.025 pessoas que estiveram interessadas em fazer esse treinamento. Muitas disseram que nesse momento não podiam por questão financeiras. Portanto, gostaria só de dizer para essas pessoas, caso você seja uma delas, que nós temos o treinamento, que é o Procedimentos Práticos no Trauma, um treinamento completo de 4 horas, e nós vamos fazer na semana que vem, na segunda-feira, uma promoção relâmpago, com preço bem baixinho. Na segunda-feira vamos abrir essas inscrições e se você tiver interesse em ser avisado da abertura das inscrições de algumas vagas, aqui na descrição desse vídeo tem um link para a lista de espera. É muito importante que você se cadastre na lista de espera, porque nós vamos avisar somente quem estiver nessa lista com essa promoção relâmpago para o Procedimentos Práticos no Trauma, um treinamento 100% online. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os procedimentos básicos no trauma. A primeira coisa, quando você chega numa cena, claro, existe o pré-atendimento, existe o atendimento, existe o pós-atendimento. De uma maneira geral, eu diria que no pré-atendimento você começa a imaginar aquilo que você poderá encontrar na cena. Você começa a se preparar para o atendimento. Claro, você vai pensar na cinemática do trauma, paramentação da equipe, uma conversa entre os membros da equipe. No APH nós temos esse tempo-resposta, né, que é o tempo de saída da base mais o deslocamento até o local da ocorrência, que dá para obter informações preciosíssimas para antecipar e ganhar tempo daquilo que nós precisaremos fazer na cena. Uma vez que nós chegamos na cena, uma vez que a cena está segura, existe a abordagem do paciente e a abordagem vai ser dividida em exame primário, para identificar as lesões que podem matar rapidamente o paciente e eventualmente tratar alguma dessas lesões no exame primário. Depois nós temos o exame secundário. Obviamente que em algum momento vai surgir a decisão de transporte, de remoção ou não, um diálogo com o médico regulador para decidir se esse paciente será transportado e para onde ele será transportado. Lá no exame primário existe o A, B, C, D, E, depois aquela anamnese rápida, que é a SAMPLA, e depois o exame secundário. Na realidade, essa anamnese rápida faz parte do exame secundário, e no exame secundário nós teremos a quantificação dos dados vitais, como HGT, como pressão arterial, frequência respiratória, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, eventualmente um eletrocardiograma dentro da ambulância, o exame cefalocaudal detalhado. Aqui eu quero focar com você naquilo que nós podemos fazer de forma prática, os procedimentos práticos básicos, antes do exame primário, dentro do exame primário e logo após o exame primário. E aqui eu estou focando no papel do profissional de suporte básico de vida. Observe, primeiramente você precisa abordar esse paciente. É lógico que você vai chegar numa cena,
Claro, você já está paramentado e a cena está segura, você vai precisar abordar esse paciente. E você precisa saber abordar esse paciente que está em decúbito dorsal, como nós iremos encontrar na maioria das vezes, mas você também precisa saber abordar esse paciente que está, por exemplo, no decúbito ventral. Você vai precisar fazer um rolamento desse paciente, fazer um rolamento 90 graus, um rolamento 180 graus. Esses são procedimentos que o profissional precisa saber fazer. Além disso, é importante saber fazer uma abordagem de um paciente que está sentado. O paciente pode estar sentado na calçada porque caiu, teve um traumatismo craniano, por exemplo, ele pode estar sentado no sofá, pode estar sentado numa cadeira, pode estar sentado dentro de um veículo. Então, como abordar esse paciente vítima de trauma? Como fazer a abordagem, imobilização cervical do paciente sentado, depois vamos deitar esse paciente? Existe uma maneira de fazer isso. A mesma coisa para o paciente que está em pé. Certos pacientes vítimas de trauma com lesões graves estão em pé. E esse paciente, ao ficar em pé, ele pode agravar as suas lesões. E o profissional de suporte básico de vida precisa saber fazer a abordagem correta desse paciente que está em pé. Às vezes nós teremos 2 socorristas na cena, às vezes nós teremos 3 socorristas na cena e algumas das preferências de abordagens podem variar. Dr. Tauá Bahia sempre fala dos princípios e preferências. Existem os princípios universais, não causar mais danos, o próprio PHTLS traz 14 princípios de abordagem ao paciente vítima de trauma, que são universais, nunca vão mudar. Mas baseado nesse princípio, existem as diferentes preferências, as diferentes técnicas. Então, a depender do país, a depender do estado, da cidade, do serviço, pode ser que as técnicas venham a variar. Então, eu estou falando aqui de quais são os procedimentos, quais são as preferências que você tem que aprender. Depois, claro, a forma, qual é a técnica que você vai usar aqui ou ali, cabe ao serviço e à experiência profissional definir. Uma vez que você fez a abordagem desse paciente, você pode eventualmente precisar fazer uma retirada de capacete. Caso seja um acidente de motocicleta, esse paciente está com o capacete, como é que você vai fazer a retirada? Existe uma técnica que é um procedimento específico de fazer a retirada do capacete. Uma vez que você abordou esse paciente, que ele está em condição de ser atendido, você então vai fazer o exame primário. E aqui está o exame primário, com o nosso famoso ABCDE. E em cada uma dessas letrinhas nós temos que identificar as lesões potencialmente fatais e eventualmente tratar. Claro que o suporte básico de vida tem condição de tratar várias das alterações que ele vai encontrar aqui. Algumas o profissional de suporte básico de vida não tem a autonomia para fazer, e aí o profissional de suporte avançado de vida poderá, nesse momento, fazer esses procedimentos. Quando não existe suporte avançado de vida pré-hospitalar no município, por exemplo, o profissional do suporte básico de vida vai transportar esse paciente para a unidade hospitalar onde haja um médico que possa fazer os procedimentos de suporte avançado de vida. O que nós podemos fazer aqui? Na letra A, todos nós sabemos que é a via aérea. Então, dentro da via aérea, você vai primeiramente verificar se essa via aérea está pérvia, se o paciente está podendo ventilar ou não. Então você busca identificar uma eventual obstrução das vias aéreas. E a partir daí existem alguns procedimentos que você pode fazer no suporte básico de vida para liberar a via aérea. A manobra de jaw thrust, por exemplo, a manobra de chin lift, a colocação de uma cânula de Guedel, ou até mesmo um procedimento de aspiração. Esses procedimentos servem para liberar as vias aéreas. É importante também que nesta letra A seja colocado um colar cervical. É possível que você coloque esse colar cervical com a vítima ainda sentada, ou se a vítima estiver já em decúbito dorsal, colocar em decúbito dorsal, ou se a vítima estiver em pé, suspeita de trauma, já colocar o colar cervical com ela em pé. O colar cervical a gente poderia quase colocar aqui na abordagem. Ele faz parte da abordagem. Didaticamente, nos cursos de trauma, nós falamos que o colar cervical é colocado na letra A, porque a letra A seria a primeira coisa que nós iremos fazer. Mas na realidade, eu gosto didaticamente de definir esta abordagem em pré-exame primário. A abordagem ela vem antes, portanto, eu poderia dizer que aqui, nessa abordagem, também teria o colar cervical. E deixar aqui para a letra A importância de liberação das vias aéreas, através de um dos procedimentos que eu falei anteriormente, e também o O2. É possível que você já coloque para esse paciente, todo paciente vítima de trauma, paciente trauma grave, merece oxigênio até que se prove o contrário. Então, o oxigênio vai ser colocado aqui, por exemplo, com a máscara não reinalante em alto fluxo, para ter certeza que se esse paciente estiver precisando de oxigênio, não haja falta. O oxigênio em excesso em curto prazo jamais trará malefícios para esse paciente. E você precisa
no suporte básico de vida, saber quais são as diferentes maneiras de dar oxigênio para esse paciente. Qual é o princípio? Fornecer O2. Quais são as preferências? Se vai ser uma máscara de Venturi, se vai ser uma máscara reinalante, uma máscara não reinalante, enfim, se vai ser até um ambupa, já que esse paciente pode estar em parada respiratória, sem drive ou com uma dificuldade muito grande, as preferências vão variar, mas o princípio é fornecer O2. Em seguida nós temos aqui na letra B, que a letra B é a respiração. Claro que essas letras vêm do inglês, aí o airways, o breathing, quer dizer respiração. E na respiração nós iremos tentar identificar se esse paciente está com alguma dificuldade de respiração que possa ser percebida pela sua movimentação torácica. Se esse paciente de repente pode estar com uma expansão unilateral. Cada um desses sinais vai trazer para a gente algum tipo de suspeita. Um paciente que está com a expansão unilateral, será que não é um paciente que está com um pneumotórax ou um paciente que está com hemotórax? Quanto mais que, após fazer a inspeção, é importante também fazer a palpação para identificar se não há algum tipo de enfisema subcutâneo, se não há algum tipo de crepitação, fratura óssea, ferimento, sangramento. É importante fazer essa avaliação detalhada do tórax para imaginar alguns tipos de lesões. No suporte avançado de vida existem algumas coisas que podem ser feitas, mas no suporte básico de vida o mais importante é identificar alguma lesão grave que necessite de transporte rápido para ser passado para um médico regulador que, por exemplo, vai optar por um transporte para um local onde haja um cirurgião torácico, caso exista aí um trauma de tórax importante. No suporte básico vai ser possível parar a hemorragia, mas vamos falar isso na letra C, mas é óbvio que na letra B você já vai, ao avaliar o tórax, percebendo que tem um sangramento externo importante, você já pode parar essa hemorragia. Depois, na letra C, de circulação, nós vamos tentar identificar se esse paciente tem alguma hemorragia externa, se tem alguma hemorragia interna, se há a possibilidade de interromper essa hemorragia na cena e também identificar os sinais de choque. Então existe aquele mnemônico HPPP, que seria H de hemorragia. Então qual é o procedimento prático, básico aqui? Parar a hemorragia por uma compressão local. Caso essa seja uma hemorragia de extremidades, membros superiores ou inferiores que eu não consiga parar por uma compressão local, eu vou poder fazer então um torniquete, que é outro procedimento que também pode ser feito no suporte básico de vida. Uma vez que eu fiz a avaliação da hemorragia e que eu interrompi a hemorragia, eu posso pesquisar também locais de sangramentos internos. Aí entra um princípio e uma preferência. Qual é o princípio? Identificar todos os locais de potencial sangramento. A preferência, você poderá fazer isso na letra C ou você poderá fazer isso na letra E. Alguns profissionais recomendam que na letra C você já verifique os 5 locais que mais sangram: o tórax, o abdômen, a pelve, os ossos longos e as hemorragias externas. Alguns profissionais indicam que você procure aqui na letra C somente as hemorragias externas e deixe para pesquisar os 4 locais de hemorragia interna na letra E. Mas o importante é que durante o exame primário, esse é o princípio, durante o exame primário, todos os locais de sangramento devam ser pesquisados e, eventualmente, caso você encontre, parar a hemorragia externa e transportar com velocidade as hemorragias internas. Algumas hemorragias internas poderão ser reduzidas aqui ainda durante o exame primário, como é o caso de pelve, através da estabilização, e de ossos longos, como fêmur, por exemplo. Vamos falar sobre isso aqui na letra E. Bom, uma vez que você já parou essa hemorragia, você tem que avaliar esse paciente para identificar ou não se existe choque, através do PPP. Ou seja, a pele, como está a pele, está fria, está pegajosa, isso pode ser um sinal de choque. Como está o pulso periférico, ele pode estar filiforme, taquicárdico em casos de choque ou até mesmo ausente, e a perfusão, com tempo de enchimento capilar superior a 2 segundos, poderá também indicar um atraso de perfusão periférica, ou seja, que é o organismo já preservando um pouco de sangue que tem para os órgãos nobres. Depois nós temos aqui a letra D, que é o estado neurológico. No estado neurológico, falando de suporte básico de vida, o importante é quantificar o nível de consciência através da escala de Glasgow. Isso vai ser muito importante para passar para o médico regulador a importância ou a gravidade desse paciente e também o direcionamento que ele deverá dar a esse atendimento. A escala de Glasgow, digamos que era uma ferramenta de avaliação,
porém que eu poderia caracterizar aqui como um procedimento prático, ou seja, é importante praticar, treinar a escala de Glasgow para que você possa realmente colocá-la em prática aqui durante o seu atendimento. Depois nós temos aqui a letra E, que seria a exposição, ou seja, você vai tentar buscar no paciente, através de um exame novamente do tórax, do abdômen, da pelve, dos ossos longos e externo, se há algum tipo de lesão potencialmente fatal que você ainda não identificou. Lembrando que o tórax e o abdômen estão na parte anterior, porém também estão na parte posterior do paciente. Então vai ser importante fazer aqui uma rotação a 90 graus para poder inspecionar e palpar o dorso do paciente em busca de algum tipo de lesão que possa estar provocando algum tipo de sangramento na região posterior. Então nós fizemos tórax, abdômen, pelve, ossos longos externo. Uma vez que esse paciente foi finalizado aqui o exame primário, neste momento é importante proceder ao pós-exame primário. Esse pós-exame primário, ele pode ser constituído, por exemplo, de uma retirada veicular. Se esse paciente está estável, ou seja, está tudo bem aqui no exame primário, nenhuma lesão potencialmente fatal nesse exato momento, é possível fazer a retirada do veículo com CAD. Caso esse paciente, aqui no exame primário, seja identificado uma lesão que o caracterize como uma emergência, como instabilidade, esse paciente irá ser submetido a uma retirada rápida de veículo, que é uma outra técnica onde não se utiliza o CAD. Claro que busca-se não causar mais danos através de toda a imobilização do paciente na retirada rápida, mas que realmente não é tão boa de um ponto de vista de segurança para o paciente quanto o CAD. Porém, quando se coloca riscos-benefícios, se o paciente está instável, a retirada rápida traz muito mais benefícios do que riscos para o paciente. Além disso, nós temos o exame secundário e o transporte. Para fazer o exame secundário e o transporte, nós podemos eventualmente fazer esse exame secundário dentro da ambulância. Mas para fazer dentro da ambulância, esse paciente vítima de trauma, que já está com o seu colar cervical, o socorrista até então mantendo as mãos na cabeça do paciente para estabilizar essa coluna cervical, além do colar cervical, mas aqui no final já é momento de colocar o paciente numa prancha rígida, passar um tirante-aranha para fixar bem o paciente na prancha. Existem tirantes tamanho adulto, existem tirantes pediátricos, existem tirantes para obesos, portanto é importante escolher o tirante adequado para o paciente, porque de fato ele precisa estar bem mobilizado na prancha, colocar o head block no paciente e fixar o head block na região mentoniana, na região frontal, além do colar cervical para garantir uma boa estabilização desse paciente. Uma vez que o paciente está estável na prancha, hora da equipe transportar esse paciente para dentro da ambulância, onde vai ser feito o transporte rápido caso esse paciente esteja instável, ou pode ser feita uma avaliação secundária caso esse paciente esteja estável, uma avaliação secundária in loco, seja no local, e aí nessa avaliação secundária existe toda a quantificação dos dados vitais. Quais são os procedimentos que o profissional vai poder fazer nesse momento? Procedimentos de aferição de PA, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, de glicemia, saturação de oxigênio, um cefalocaudal detalhado, pegar acesso venoso, isso tudo poderá ser feito então na avaliação secundária até a decisão de transporte ou até o transporte rápido para a unidade onde esse paciente vai finalizar o seu atendimento e o seu pós-atendimento. Aqui estão os procedimentos básicos, uma visão geral dos procedimentos básicos que o profissional precisa saber, precisa dominar. Lembrando que existem princípios que são universais, que servem para todos os locais do mundo, e existem as preferências, que são as técnicas que cada serviço, cada grupo vai utilizar, e essa técnica só é válida se ela respeita o princípio. Uma técnica não é válida quando ela não respeita um princípio, mas desde que ela respeite um princípio, ela poderá sim ser utilizada. Então esse foi o vídeo sobre os procedimentos básicos no trauma. Eu gostaria de te lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem um link para a lista de espera do treinamento Procedimentos Práticos no Trauma, que é um treinamento de 4 horas, 100% online, onde você vai aprender todos os procedimentos básicos que um profissional precisa saber. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós iremos
abrir as inscrições com uma promoção relâmpago. Não esquece de se inscrever no canal, vídeo novo toda segunda, toda quinta-feira. Deixa aqui seu comentário do que é que você gostaria de ter como conteúdo, o que é que você gostaria de ver aqui no canal, se você tem alguma dúvida em relação ao que foi dito. Deixa também o seu like nesse vídeo, diz se você gostou desse conteúdo ou se você não gostou. É importante que a gente tenha esse feedback e na próxima quinta-feira fica aí atento que tem vídeo novo no canal. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!